Vamos orar para a gente começar então a nossa aula de hoje. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti, porque o Senhor é que nos deu esse dia, o Senhor que nos dá a vida, e o Senhor nos deu a oportunidade de nos reunirmos aqui para refletir sobre o nosso lugar no Teu reino, sobre a nossa função, sobre o uso da mente no Teu serviço. Pedimos a iluminação do Senhor em nome de Jesus e a graça do discernimento para examinarmos todas as coisas e retermos apenas aquilo que é bom. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, estamos aí na crítica transcendental de Doivres. Eu fiz uma introdução ontem a isso e nós falamos sobre o primeiro problema transcendental. Então eu vou continuar passando rapidamente pelo que a gente examinou a respeito do primeiro problema transcendental e vamos seguir em diante. Lembrando que essa crítica que Doivres desenvolveu foi feita em resposta à alegação de que um pensamento filosófico a partir de pressuposições cristãs, um pensamento teórico a partir de pressuposições cristãs não seria possível. Então Doivres construiu uma crítica ao assim chamado dogma da autonomia religiosa do pensamento teórico. E a gente está apresentando o argumento que ele desenvolveu. Então nós começamos lembrando esse tema central de Doivres, que a realidade é significado. Ela não apenas tem significado, mas ela é significado porque a sua dimensão mais íntima, ou a realidade mais íntima de todas as coisas, é a relação que elas têm com Deus e com a sua vontade. Então o sentido é primário em relação ao ser das coisas. Então o Doivres colocava isso nesses termos, né? Que Sein, o significado é o ser de tudo que é criado. E nós usamos também essa ideia do prisma, que Doivres gostava de empregar como metáfora, para falar sobre a natureza multicolorida da realidade. Nós temos vários níveis de sentido, vários níveis de experiência temporal, e o próprio Deus estabeleceu essa pluralidade de sentidos na nossa experiência. E toda a crítica de Doivres ao pensamento teórico passa também por essa descoberta da natureza modal das nossas experiências, do tempo e do sentido. Falamos um pouquinho sobre essa escala modal, a gente deve falar mais sobre isso ainda amanhã. Bom, a abordagem de Doivres, lembrando, é uma abordagem transcendental, porque envolve uma investigação sobre as condições de possibilidade da experiência, da realidade, do conhecimento. Então, isso é um estilo de filosofia que nós temos aí como Immanuel Kant como nome principal, o pai da filosofia transcendental, e Doivres emprega um método transcendental. É claro que outras abordagens podem ser usadas para desenvolver o pensamento cristão. Só lembrando aqui que Alvin Plantinga e Nicholas Wolterstorff foram muito importantes no desenvolvimento de uma abordagem analítica à questão de uma filosofia cristã. Então aqui a gente tem uma abordagem, no caso do Doivres, uma abordagem continental, a gente pode dizer. Então, enfim, a gente mencionou Immanuel Kant como um nome central na construção dessa proposta e falamos sobre a sua visão de que todo saber tem duas fontes, os dados brutos da experiência empírica e as categorias da razão ou do entendimento. Então, toda experiência cognitiva acontece quando eles são plasmados a partir do sujeito transcendental, que é, na verdade, um ponto de referência abstrato que Kant imaginou, mas a partir desse centro racional, essas experiências empíricas que surgem caóticas são organizadas e formatadas a partir de categorias racionais, e assim nós temos experiências cognitivas, nós percebemos as coisas como se localizando no espaço, como se separando no tempo, ou se desdobrando no tempo, percebemos a multiplicidade, percebemos a diferença e assim por diante. A forma organizada da experiência cognitiva não vem do mundo, é aplicada aos dados da experiência pela compreensão. Isso significa, então, que o centro de toda experiência cognitiva é o sujeito. O sujeito é que projeta essas categorias e organiza o universo.
É importante ter isso em mente, essa visão da experiência cognitiva como algo que é, de certa forma, construído pelo sujeito. É um tipo de construtivismo epistemológico, a gente pode dizer. Bom, Doivre tinha objeções a essa abordagem, embora ele tenha adotado a ideia de uma filosofia transcendental, como a gente mencionou. Mas, na perspectiva de Doivre, há algumas carências nessa forma de enfrentar o problema do conhecimento, que, na verdade, tem várias manifestações. O caso do Kant é apenas uma delas. Então, há uma polêmica de Doivre com o neokantianismo, que era muito forte na época em que ele apresentou o seu sistema filosófico, e ele mesmo, por um tempo, trabalhou com categorias neokantianas. Então, por isso, há essa discussão toda sobre os paralelos entre o pensamento de Doivre e essa tradição em particular. Então, o que Doivre apresenta como uma abordagem transcendental da experiência do pensamento teórico? A primeira pergunta que ele faz, a gente começou esse tema ontem, é a pergunta a respeito da diferença entre a relação com a realidade que nós estabelecemos no pensamento teórico e as experiências cognitivas, que Doivre chama de experiência sujeito-objeto, que são experiências ingênuas ou ordinárias, ou que são dadas, para usar uma linguagem do pessoal da epistemologia reformada, que são dadas com o nosso aparelho cognitivo natural. Então, esse é um primeiro ponto de Doivre. Doivre achava que a crítica kantiana era insuficiente, porque ela assumia que todas as experiências cognitivas ordinárias seguiam estruturalmente o mesmo padrão da reflexão teórica. Então, como a reflexão teórica desmancha a estrutura da realidade e faz uma síntese, Kant imaginou que toda a experiência cognitiva seguiria um padrão similar. Daí que ele imaginou que a experiência cognitiva seria, a ordinária, seria uma síntese de dados dos sentidos com as categorias da razão. O que o Kant estaria fazendo? Estaria vendo a experiência cognitiva ordinária do jeito que o pensamento teórico funciona. Agora, faz parte da experiência do pensamento teórico que você não consegue esgotar a realidade a partir dos recortes abstratos que você faz. A gente destacou isso ontem, quando eu usei o copo como referência, né? Acho que vocês lembram disso. Então, o pensamento teórico divide, ou rompe a unidade da realidade, fragmenta a unidade da realidade, e com isso não é capaz de capturar, embora ele possa nos dar uma visão em profundidade de certos aspectos da experiência, ele não pode capturar a totalidade da experiência. Então, digamos assim, que quando você exercita o pensamento teórico, você consegue ir fundo, mas você tem uma óbvia sensação de incompletude, porque não há como captar o todo da realidade. Ora, quando você pensa a experiência cognitiva ordinária nesses termos, você começa a imaginar a mesma coisa, que a experiência ordinária não nos dá acesso à própria realidade, que a experiência ordinária é simplesmente uma organização que a nossa mente faz dos dados da experiência, mas o mundo externo fica além do nosso alcance, o mundo das coisas em si, o Ding an sich, né, que era o termo que Kant usava, era o mundo dos números. A gente não sabe como é o mundo lá fora, a gente só sabe o mundo como está organizado dentro da nossa consciência. Então, o que o Doivre diz é que essa incompletude, que é própria do pensamento teórico, quando você enxerga o pensamento ordinário segundo o padrão do pensamento teórico, você começa a imaginar que ele sofre da mesma incompletude e que, consequentemente, você não tem acesso à realidade, você só tem acesso a uma construção que a sua consciência faz, ou a sua mente faz. Então, Doivre diz que, na verdade, é o inverso. Essa falta de acesso à própria realidade não é um traço do pensamento ordinário, é um traço do pensamento teórico. É o pensamento teórico que rompe a unidade da realidade e que não acessa as coisas em si mesmas, mas apenas conjuntos de propriedades ou aspectos. Então, isso é um primeiro problema que você tem que compreender para entender o raciocínio de Doivre. É a diferença entre o pensamento ingênuo ou ordinário, ou a experiência cognitiva ordinária, e o pensamento teórico. A experiência cognitiva ordinária é ôntica e envolve uma conexão com as estruturas concretas da realidade. O pensamento teórico é intencional
e o que ele oferece não é um acesso superior à estrutura da realidade, superior ao pensamento ordinário. O que ele faz é aprofundar essa conexão, melhor dizendo, mas não exatamente superar essa conexão. Se a gente fosse usar uma ilustração, é como um telescópio. Você, com o telescópio, enxerga mais longe, mas você ainda tem que ter olhos para enxergar. Sem os olhos, o telescópio não te serve em nenhum sentido. Então, o pensamento teórico não é um substituto do pensamento ordinário. Ele é uma espécie, por assim dizer, de equipamento que nós usamos para enxergar um pouco mais longe. Mas a gente ainda precisa, nesse processo, usar todo o aparelho cognitivo natural que nos é dado. Então, gente, essa é a primeira pergunta. Como a atitude de pensamento teórico se caracteriza em contraste com a estrutura pré-teórica? Então, enfim, eu vou apenas repetir esses pontos, né? No pensamento ordinário, as estruturas da experiência são deixadas intactas. O pensamento teórico já é uma ação intencional e controlada, é uma técnica, então é uma ação intencional que nós realizamos em relação à realidade. O pensamento teórico envolve uma antítese entre dimensões não lógicas e a dimensão lógica da consciência. E nesse processo da antítese, nós separamos uma dimensão da realidade das outras dimensões da realidade e confrontamos com as leis da lógica para formatar aquela dimensão da experiência num discurso racional. Então, eu procurei destacar essa escala modal que Doivert construiu. Muita gente pergunta por que Doivert desenvolveu essa estrutura que tem versões com 14 níveis ou com 16 níveis ou até mais. De onde Doivert tirou essa escala modal? Isso é uma longa história, a gente pode até responder perguntas depois. Mas existe um sentido aqui, tá, gente? Isso não é uma lista gratuita. Doivert procurou discernir os vários níveis de experiência da realidade e observar se existe uma relação de anterioridade e posterioridade entre essas esferas. Então, Doivert apresenta alguns argumentos para mostrar, por exemplo, que a esfera numérica é a base para a esfera espacial, ou para o aspecto do espaço, e que os aspectos do número e do espaço são condições para o aspecto cinético e assim por diante. Então existe uma ordem de fundação nessas 15 ou 16 esferas aqui no caso, né? Existe uma ordem de fundação para essas esferas. Nem todos os autores reformacionais concordam que a esfera física e a cinética seriam esferas distintas. Então, Carlsberg, por exemplo, pensa, em alguns momentos, trata como uma única esfera. Outro exemplo, na esfera psíquica, nós temos uma divisão. Então, Uvenel, que é um autor que escreve sobre psicologia na perspectiva reformacional, o livro dele até foi publicado pela editora Cultura Cristã, Coração e Alma. Então, ele já divide a esfera psíquica em duas. Ele distingue a dimensão sensitiva de uma dimensão que seria propriamente psíquica. Então, enfim, há discussões a respeito dessa escala modal, se ela pode ser ampliada, se há outras esferas, assim por diante. Mas, enfim, o importante é compreender aqui, esse é o ponto de Doivert, é que é possível distinguir esses vários níveis de sentido. E um traço importante dessa tipo de reflexão é que, se você quiser demonstrar que uma dessas esferas não é realmente uma esfera distinta de outras, você precisa ser capaz de descrever a linguagem daquela esfera em termos da esfera anterior. Então, por exemplo, aconteceu um movimento entre o final do século XIX e início do século XX, na Inglaterra, surgiu um movimento que procurou explicar ou demonstrar que todas as teses matemáticas poderiam ser reduzidas à lógica. Então, esse movimento aconteceu, alguns talvez tenham ouvido falar de Bertrand Russell, foi um dos grandes nomes nesse esforço, que foi uma espécie de logicismo matemático. O pessoal procurou mostrar que o que nós chamamos de matemática na verdade, pode ser derivado da lógica.
E houve um grande esforço para fazer essa derivação, mas ela finalmente fracassou. O pessoal desistiu desse esforço do logicismo, de mostrar que qualquer proposição matemática poderia ser reduzida a um discurso lógico. Bom, Doivert pegou essa experiência e destacou o seguinte: o que isso indica? Se nós não conseguimos descrever um tipo de discurso totalmente em termos de um outro tipo de discurso, é porque eles se referem a níveis irredutíveis da realidade. Então, a razão por que o pessoal não conseguiu reduzir a matemática à lógica é que realmente a dimensão numérica é irredutível em relação à dimensão lógica. E há outros exemplos disso, né? Você pode tentar reduzir o espaço aos números, mas houve inclusive tentativas de fazer isso, mas não funcionou. Você pode, por exemplo, ainda tem gente tentando reduzir a dimensão biótica da vida à dimensão física e procurando mostrar que todo e qualquer processo biológico poderia ser descrito como processos puramente químicos. Existe muita gente tentando fazer isso, mas esse projeto ainda não teve sucesso. Dos esforços experimentais que foram tentados, mas não houve sucesso nesse sentido, para mostrar que o biótico seria redutível ao físico, é de produzir formas de vida, por exemplo, a partir de pura engenharia, ou a partir de uma reconstrução do que seriam as condições originais para o surgimento da vida a partir de processos químicos não vivos, na teoria da abiogênese. Mas a teoria da abiogênese continua sem demonstração, ainda continua sem demonstração. Há outras dimensões da vida que pode-se tentar reduzir. Por exemplo, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar de Antônio Gramsci, um grande pensador marxista, um dos fundadores do marxismo humanista, que foi uma das bases para o eurocomunismo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Antônio Gramsci tem até uma influência grande no Brasil. E se você pesquisar o pensamento do Gramsci sobre história e sociedade, você vai descobrir o seguinte: o Gramsci era contra a ideia de uma sociologia científica, distinta da história. Por quê? Nós vamos falar sobre isso depois. O Gramsci pensava, como outros pensadores marxistas, que todas as estruturas da vida social são produtos do processo histórico. É através da construção que o homem faz de si mesmo, das suas instituições, por meio da sua ação cultural criativa, é que nós temos as formas sociais, como a família, o Estado e os critérios para as relações entre as pessoas. E todas essas relações sociais são construídas historicamente, segundo Gramsci. Então ele achava que a sociologia, quando ela tenta descobrir leis não históricas das relações humanas, leis que são independentes do processo histórico, ou que são gerais, leis universais, como se encontra em Durkheim, por exemplo, na opinião, ou na sociologia funcionalista americana, na opinião de Gramsci, o que você está fazendo nesse momento é naturalizar estruturas sociais que foram inventadas pelo homem e que poderiam ser feitas de um outro jeito, quando você fica esperando encontrar leis sociais permanentes. E isso faz parte da visão marxiana, da crença de que seria possível revolucionar a sociedade e reconstruir a sociedade com uma estrutura social completamente diferente do que nós temos hoje. Então, na opinião dele, não pode existir uma sociologia autônoma em relação à história. Você tem que demonstrar, no final das contas, que a sociologia que se faz nesse momento é a sociologia de como as relações humanas se constituíram historicamente até essa altura. Então isso é curioso, Muitos sociólogos acabaram rejeitando essa ideia, porque existem princípios universais para organizar as relações humanas, que não são redutíveis ao processo histórico. Mas é interessante que você encontra em vários momentos na história do pensamento esses esforços de provar que uma dessas cores, na verdade, é ilusória. Que, na verdade, uma dessas dimensões é uma invenção nossa, mas ela não é estruturante. E, consequentemente, ela pode ser descartada ou explicada em termos das outras dimensões. Então, aí, como eu disse, o pessoal tenta explicar a matemática em termos da lógica, ou tenta explicar a experiência psicológica em termos puramente biológicos, como você encontra em Freud, por exemplo.
Ou você pode tentar explicar que os processos sociais ou processos econômicos são, na verdade, construções históricas, e aí isso é um historicismo. Você pode tentar provar que o sistema jurídico, por exemplo, não reflete um padrão de justiça supra-histórico, ou mesmo além da sociedade. Então, no sociologismo jurídico, existe essa crença de que o sistema de leis é sempre uma forma de organizar a vida social até certa altura, mas no final das contas a ciência do direito pode ser esgotada por meio da sociologia. Ou você tem também a tentativa de explicar todos os processos vitais como processos puramente físicos, nas formas naturalistas de biologia, e assim por diante. Há várias manifestações desse mesmo padrão que procura reduzir ou negar algumas dimensões da realidade. O que o Doivres procurava enfatizar? Que se você percebe que uma dessas dimensões da realidade resiste à redução a uma outra dimensão, então deixa ela quieta, por assim dizer. Inclua isso na sua equação teórica. E com esse tipo de abordagem, ele chegou à conclusão de que a gente tem pelo menos essas 15 ou 16 esferas de sentido, ou níveis de sentido. E, consequentemente, são níveis explanatórios diferentes. É por isso que eu usei aquela ilustração do copo, né? Que a gente pode tomar o copo e examinar sob vários ângulos, dependendo da sua especialidade, do campo de ciência que você trabalha. Então, o que é o ponto de Doivres? É que nós temos todos esses níveis de experiência. Quando nós estamos operando no nível da experiência ordinária ou ingênua, nós captamos as coisas na sua integralidade com todos esses níveis de sentido combinados. No pensamento teórico, a gente usa uma dessas funções, que é a função lógica, e para fazer a análise, como eu disse, e estabelecer a distases do sentido, ou seja, separar esses níveis de sentido. E aí eu uso então essa função lógica como se eu tirasse ela do lugar, por assim dizer, e fizesse um confronto dessa função com uma outra função. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, vocês estão chegando a setinha aí? Sim, ótimo. Então, é como se a gente fizesse, por exemplo, o seguinte: a gente toma aqui a dimensão lógica e estabelece uma antítese entre essa dimensão lógica e a dimensão social. Então, a gente usa as categorias da lógica, que são próprias para fazer a análise, e a gente separa o aspecto social da experiência dos outros aspectos da experiência. E não apenas a gente faz isso, mas a gente procura discernir o que seriam leis propriamente sociais ou princípios propriamente sociais, distinguindo esses princípios de outros princípios, ou princípios econômicos, ou linguísticos, ou históricos, por exemplo. E aí, com isso, nós construímos o que se chama sociologia, por exemplo. É assim que a gente constrói a sociologia. A gente atua intencionalmente a partir do aspecto lógico, para destacar o aspecto social e explanar os processos sociais. Eu usei uma ilustração ontem diferente, né? Usei a ilustração da física, né? Se a gente voltasse aqui, ó. Então, o que seria, no caso, a descrição física de uma dimensão da experiência? É a mesma coisa. Você toma um aspecto lógico e realiza uma ação lógica intencional de análise, distinguindo a dimensão física das outras dimensões e procurando identificar processos fisicamente qualificados e descrever esses processos com um discurso lógico. Então, assim a gente tem a física teórica, né? Então, o que a distases do sentido? É a abstração. A gente recorta uma série de propriedades sistases da realidade para formar conceitos lógicos. Então, para fazer o pensamento teórico funcionar, gente, nós temos que reconhecer a diferença dos sentidos da realidade. Se você não for capaz de distinguir a diferença entre as coisas e entre os níveis explanatórios, você não pode produzir a multiplicidade de ciências que a gente tem hoje. Então, isso
um resultado da nossa capacidade analítica, mas também um resultado da pluralidade de significado que a própria realidade apresenta. Então eu usei essa ilustração, né, da física, densidade igual massa sobre volume. O que nós temos ali? Uma relação lógica, né, de igualdade entre densidade e a razão de massa e volume, mas essa relação lógica trabalha com um outro conteúdo, que não vem da lógica, que vem da dimensão física da realidade, que é a existência dessa proporção na dimensão física da experiência. Então essa proporção está lá. Toda vez que você encontra densidade, essa densidade sempre reflete ou sempre é igual a uma razão de massa e volume. E é assim. Então o que a gente faz é tomar essa dimensão da experiência, identificar essa estrutura que não é lógica e dar uma formatação lógica na nossa explicação dessa dimensão. Então, gente, olha, quem não sabe nada de física, certamente, sem o saber, experimenta objetos que têm densidade e, sem saber, experimenta que a densidade desses objetos é sempre igual à razão da massa e do volume. Ele não pode não saber disso, mas isso é parte da estrutura da realidade. Agora, explicitar essa estrutura, que a gente lida com ela, usando categorias lógicas, isso é o pensamento teórico. Agora, quando é que você conhece o mundo físico? Você não conhece o mundo físico, em primeiro lugar, quando você tem a teoria física. Você conhece o mundo físico entrando em contato com o mundo físico. Quer dizer, por que são possíveis experimentos práticos para identificar o que a gente chama de densidade e para experimentar o peso das coisas e o tamanho das coisas, ou volume e assim por diante? É porque essas experiências são possíveis, é que a teoria é possível. Então lembra do que eu falei do olho e do telescópio. O pensamento teórico não descarta a necessidade do pensamento ordinário. Você continua precisando dos olhos para olhar através do telescópio, ainda que o telescópio te ajude a ver mais longe. Então, o pensamento físico, o tempo inteiro, supõe o nosso contato com a realidade na sua integralidade, na qual nós temos experiências físicas. E a partir disso, então, vem o pensamento teórico. Então, é um erro tratar o pensamento teórico como se fosse um acesso à realidade que descarta o pensamento ordinário. Então, aí a gente sacou esse ponto do Dovid, né, que o pensamento ordinário é o dado supremo para toda a teoria do conhecimento, e toda a teoria filosófica que não lida com esse dado como a fonte de todo saber, deve estar errada nos seus fundamentos. Bom, então, resumindo a pergunta, né, o que na atitude antitética de pensamento teórico nós abstraímos das estruturas da realidade empírica, e como nos são dadas na experiência ingênua? E como essa abstração é possível? Então, essa é a resposta de Dovid. No pensamento teórico, você faz recortes. Você reconhece aspectos da realidade, modalidades do sentido. As estruturas da realidade empírica são experimentadas na sua integralidade no pensamento ordinário. Mas no pensamento teórico, a gente capta os recortes. Então, as estruturas da realidade não são integralmente capturadas na abstração teórica. Elas são pressupostas na abstração teórica. Gente, isso tem uma implicação muito interessante. É que para Doivert, o pensamento teórico não é capaz de acessar a realidade independente da experiência cognitiva ingênua. A fonte da nossa experiência do real não é a teoria. É o contato com as coisas na sua concretude, na sua integralidade. Isso tem uma série de implicações. Vou trazer uma que é muito importante, tem a ver com o nosso segundo problema transcendental. Como é que o homem pode conhecer o homem? Na visão de Doivert, você só conhece o ser humano no contato direto com as pessoas, na sua integralidade. Mas nós não temos ciências humanas? Temos. As ciências humanas podem aprofundar várias dimensões do nosso saber sobre o ser humano, mas elas não nos dão o conhecimento da realidade do que é o ser humano. Porque o conhecimento da realidade das coisas do que é o ser humano é dado na experiência direta, ordinária. Isso se aplica à teologia também. A teologia
não é capaz de nos dar o contato com a realidade de Deus. A realidade de Deus é encontrada na experiência ordinária, no nível da experiência ingênua, que é onde a gente encontra as estruturas realmente da realidade. O que a teologia nos dá é a capacidade de aprofundar a nossa compreensão dessa experiência. Mas ela não pode nos dar essa experiência. Ela trabalha a partir dessa experiência. Então o pensamento teórico sempre tem que ser imaginado como um servo da experiência concreta da realidade, e não o inverso. Nunca se deve pensar no pensamento teórico como algo capaz de substituir a experiência cognitiva ordinária. Ele só pode aprofundar, sofisticar, mas ele não pode superar essa experiência. Então lembra do que eu falei também de novo do telescópio. Você talvez, usando reflexão teológica, talvez você possa enxergar mais longe na sua compreensão da Escritura, de Deus e assim por diante. Mas veja só, se você vai ser capaz de ver a Deus ou não, ainda isso está além da teologia. Está além da teologia. Se você não vê a Deus, a teologia não vai te fazer ver a Deus. Mas se você consegue reconhecer a Deus, então a teologia pode te ajudar a purificar e melhorar essa sua compreensão das coisas. Por outro lado, se você não reconhece a Deus, o telescópio, por assim dizer, da teologia, não vai resolver seu problema. Então existe um risco, Doivert coloca, também para o teólogo. É do teólogo imaginar que o seu acesso a Deus é dado pela teologia. Não, o seu acesso a Deus não é dado pela teologia. O seu acesso a Deus é dado pela iluminação do Espírito Santo, que abre os seus olhos para reconhecer a realidade de quem Deus é. É no nível da experiência ordinária, ingênua. Deus ilumina o seu aparelho cognitivo natural, que Ele mesmo implantou em você, ou com o qual você foi feito. É isso que Deus ilumina. O pensamento teórico é uma segunda atividade que é feita sobre essa, a partir disso. Ou se a gente fosse colocar em outros termos, você trabalha sobre o trabalho divino. Eu estou fazendo uma analogia aqui com a teologia para vocês compreenderem que isso é muito importante, essa discussão de Doivert. Tem implicações para como a gente pensa a estrutura da teologia também. Mas vamos para o segundo problema transcendental. Então, uma vez que a gente distinguiu essas duas formas de entendimento e compreendeu o que é o pensamento teórico, agora surgiu essa outra questão. Quando você separa uma dimensão da experiência das outras e confronta essa dimensão com as categorias lógicas para formular conceitos lógicos, a partir de qual ponto de referência você sabe como conectar as duas coisas? A partir de qual ponto de referência? Então essa é a questão. Então, gente, o objetivo dessa relação de antítese teórica, que a gente chamou de Gegenstand, Doivert chamava assim, é a síntese. Então você não separa a dimensão física das outras dimensões para deixar ela lá. Você separa para fazer uma síntese com as categorias lógicas e formar conceitos de teoria física. Ou, por exemplo, eu citei o caso da sociologia. Se você isola o aspecto das relações sociais para encontrar a lógica social, o que você está querendo fazer com isso? Você quer formar conceitos sociológicos, ou seja, conceitos a partir de categorias lógicas sobre a dimensão social da experiência. Então você quer conceptualizar o que é não lógico, ou seja, aquilo que são outros níveis de experiência. Agora, a síntese teórica precisa relacionar esses dois aspectos com uma unidade radical. Como o ser humano pode saber como descrever, em termos lógicos, uma dimensão não lógica? É porque em algum ponto na sua consciência, essas duas dimensões estão unificadas. Então ele sabe como fazer isso. Eu usei a ilustração ontem do tradutor, né? Você fala em inglês, a outra pessoa fala em português, você precisa de um mediador, alguém que sabe português e inglês e que sabe qual a conexão que uma palavra tem com a outra para traduzir aquele significado para você. Então existe um ponto de convergência, mas na verdade qual é o ponto de convergência? Então eu usei a ilustração da água. O sujeito diz, I need water, você não sabe o que significa, não pode ajudar o cara. Mas aí esse termo médio, o tradutor chega para você e diz o seguinte, olha, ele precisa de água porque está com sede. O que na verdade unifica
a experiência do sujeito que fala inglês e você? É porque, para além da linguagem, vocês têm um ponto de convergência. Qual é o ponto de convergência? Vocês são seres humanos e sabem o que é ter sede. Então, como você compartilha da mesma natureza que a outra pessoa, você consegue encontrar essa conexão, você consegue empatizar, entender o que ele está sentindo, uma vez que as palavras sejam traduzidas, ou a frase seja traduzida. Então, pensa no seguinte, para você saber como a dimensão lógica e uma dimensão não lógica se conectam, tem que existir um termo médio, um tradutor, alguém que sabe de que forma essas duas dimensões estão conectadas. E o que o Dove está dizendo, em outras palavras, é que a gente só consegue isolar duas dimensões e conectar essas dimensões porque a gente já sabia que elas estavam conectadas antes. Isso é um ponto muito importante. Para ilustrar isso, eu vou citar uma coisa que você encontra nos pré-socráticos, que é uma discussão epistemológica muito interessante. Eles faziam a seguinte pergunta: por que quando eu vejo fogo, eu sei que o fogo é fogo? Por quê? Então, um sujeito sugeriu o seguinte: eu sei que o fogo é o fogo porque eu tenho dentro de mim o oposto do fogo, que é a água. Então, por isso eu sei que é o fogo. E um outro filósofo falou assim: não, é o contrário. Eu sei que aquilo é o fogo porque eu tenho dentro de mim o fogo. Então, porque eu tenho dentro de mim o fogo, eu reconheço aquilo que está lá fora como fogo. Interessante essa forma de colocar, né, a discussão epistemológica. Mas o ponto é bem esse. Você, para reconhecer um objeto, você tem que associar o objeto com algo que está dentro de você. Não é assim que você aprende línguas? Você não precisa associar aquelas palavras em inglês com alguma experiência que você tem? Isso não é até um recurso mnemônico? Às vezes as pessoas querem memorizar uma ideia, então elas tentam conectar aquela ideia com alguma outra coisa que faça sentido. Então a gente aprende assim com conexões, o conhecimento se constrói por conexões. Então o que o Dove está dizendo é o seguinte, é que nós temos um conhecimento intuitivo da unidade e da diversidade do todo da experiência. É por causa disso que nós somos capazes de separar uma dimensão do sentido da outra e depois confrontar as duas. É porque, de algum modo, as duas já estão em nós. Então, isso significa que, para você ter uma teoria do conhecimento que explique como nós podemos compreender todas as dimensões da experiência, só existe uma solução para isso. É que todas essas dimensões da experiência, de algum modo, têm que estar dentro do homem. De algum modo elas têm que estar dentro. Por isso a gente consegue reconhecer e distinguir todas as experiências. Depois eu vou citar esse sujeito, Pico della Mirandola, um dos principais pensadores no início do Renascimento, no século XV, escreveu um discurso sobre a dignidade humana, em que ele faz ele praticamente diz isso que a gente está falando, mas com uma linguagem assim, narrativa muito bonita. Ele fala o seguinte, que quando Deus criou o mundo, Ele fez o mundo com várias esferas, várias orbes. E em cada esfera Deus colocou uma criatura, e assim Ele povoou todo o seu universo. Mas no final de tudo, Ele queria criar um ser que fosse capaz de contemplar toda a obra que Ele fez. Mas quando Ele olhou o mundo, não existia um lugar para colocar essa criatura, porque todos os lugares estavam ocupados. Então Deus resolveu fazer uma criatura sem lugar. O que é essa criatura sem lugar? É uma criatura que tinha dentro dela as sementes de todas as esferas, de toda a criação. Todas as dimensões estavam dentro dessa criatura. E essa criatura não tem um lugar específico, de modo que ela poderia escolher aonde ela ia ficar. Quem é essa criatura? O homem. E o homem, então, é aquele ser que ele pode escolher, se ele quiser, ser como um anjo, ou ele pode ser como um animal feroz, como uma besta. Por quê? Porque ele tem as sementes de toda a realidade nele. Isso é uma forma muito interessante de dizer algo que o Dove está colocando. O homem consegue reconhecer todos os níveis de significado da realidade, porque todos os níveis estão concentrados nele. Por isso que ele consegue. Se o homem fosse uma alma racional, ou seja, se ele fosse feito dessa matéria, por assim dizer, ele fosse basicamente razão,
ele nunca conseguiria entender o que é não razão, como, por exemplo, a experiência sensorial. E, curiosamente, é isso que o Kant faz. Que quando ele diz que todo conhecimento é fruto de uma síntese da experiência sensorial com as categorias da razão, mas quando ele vai dizer o que é o ponto de convergência, que junta tudo, ele diz que é o eu racional, ou a razão, em outros termos, o mundo externo à razão fica incognoscível. Então ele postula que existe o mundo dos números, que a gente não tem acesso por meio da razão. Então o problema é que se o homem for essencialmente racional, as outras dimensões do sentido serão um mistério para ele. Se ele for essencialmente psicológico, as outras dimensões do sentido serão um mistério para ele. Se o ser humano fosse essencialmente estético, as outras dimensões seriam um mistério. Por que o homem consegue reconhecer e correlacionar todos esses sentidos? Porque ele é todos esses sentidos. Bom, eu estou resumindo aqui algo que eu vou apresentar em termos do argumento, mas eu quis antecipar para facilitar a compreensão. Então, gente, a questão é o ponto arquimediano. O que é o ponto arquimediano? Lembra da ilustração do Arquimedes, né? Ele dizia, dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E Doiverd usou essa imagem para falar sobre o pensamento teórico. O que é o ponto de apoio? É aquele ponto fixo a partir do qual você pode realizar, movimentar um objeto pesado, né? Então você precisa de um ponto fixo além de uma haste. Então a questão é a seguinte: qual é aquele ponto no homem a partir do qual ele pode, por assim dizer, erguer a totalidade da sua experiência cognitiva? Qual é esse ponto no homem, esse ponto-chave, que dá para ele uma posição privilegiada a partir do qual a totalidade da experiência pode ser captada? Então o Doiverd vai dizer o seguinte: não é o pensamento teórico. O pensamento teórico não dá isso. Por quê? Porque o pensamento teórico recorta, divide a realidade e pega um pedacinho. O pensamento teórico trabalha com recortes. Como a partir do pensamento teórico você vai ser capaz de mover a totalidade da experiência cognitiva? Então não é o pensamento teórico que nos dá essas condições para o acesso à integralidade da realidade. Então, o que é, afinal de contas, o ponto arquimediano, né? Essa é a pergunta. O Doiverd vai dizer que não é a razão. Outro tema importante do Doiverd é o arquê, ou a referência ontológica do ego ou do self, que é aquele ponto, aquilo que ele usa como base para explicar o todo da realidade. Nós vamos falar sobre esse contexto agora. Gente, Doiverd já ataca nesse ponto o orgulho da razão, que é quando o homem acredita que o pensamento teórico é o ponto arquimediano do conhecimento. Ou seja, é essa chave ou esse ponto de referência privilegiado a partir do qual a totalidade da experiência cognitiva pode ser abarcada. Se a gente trata o pensamento teórico como o ponto arquimediano, então a gente trata a explicação teórica como a medida do conhecimento. Agora, se a gente trata a explicação teórica como a medida do conhecimento, então nós vamos tratar os produtos da explicação teórica como suficientes para dar conta de toda a realidade. Então, o que é tratar o pensamento teórico como ponto arquimediano? Vou dar um exemplo disso. É como o físico materialista ou naturalista que acredita que é possível construir uma teoria física de tudo e que todas as coisas podem ser explicadas em termos puramente físicos. Isso significa que a vida pode ser explicada assim, a psicologia pode ser explicada assim, mas também a cultura humana poderia ser explicada assim, como uma coisa puramente material. Então o que é isso? O cara pegou uma abstração teórica, que é essa síntese da dimensão física com a dimensão lógica, é uma teoria, e trata essa teoria como a chave capaz de explicar tudo. O que ele fez nesse momento? Ele, por um lado, absolutizou o pensamento teórico e fez o pensamento teórico ser mais importante do que a experiência ordinária, que capta a integralidade da vivência humana. Então ele trata o pensamento teórico como superior. Mas, além disso, o que ele está fazendo? Ele está tratando a dimensão física da realidade, que é a dimensão que ele abstraiu, como sendo a origem de toda a realidade, ou arquê. Doiverd usava o termo arquê para falar sobre isso, a origem de tudo.
Então, toda vez que você toma a explicação teórica preferida que você tem como a chave para explicar o todo da realidade, você não apenas confia no pensamento teórico como sendo a chave do conhecimento, e assim confia nas suas obras, que o pensamento teórico é uma ação intencional, mas também você confia naquela dimensão que você abstraiu da realidade como sendo a origem, o arquê, o princípio explanatório de toda a realidade. Ora, a gente já estudou isso lá atrás, quando eu falei do Roy Clauser. O princípio que você considera como originante e capaz de dar sentido para toda a realidade, isso é o que Aristóteles chamava de quê? O divino. O divino. É isso que é o arquê. Então, o que é o orgulho da razão? O orgulho da razão é quando o cientista acha que o campo de explicação teórica dele dá um acesso à realidade superior à experiência ordinária, e ele trata a dimensão teórica que ele abstraiu como a fonte das outras experiências. Então, eu citei o caso do físico, isso poderia ser aplicado ao sociólogo. Então, você tem o pessoal aí que é da área de sociologia, por exemplo, que acredita que a partir de leis sociais você pode explicar o comportamento individual, psicológico do ser humano. Você pode explicar todas as experiências cognitivas. Então, o assim chamado programa forte da sociologia do conhecimento defendia isso, que toda experiência cognitiva pode ser reduzida a processos sociais. Você pode chegar à conclusão, então, que o sistema jurídico pode ser reduzido à estrutura social e assim por diante. O que você está fazendo nesse momento? Você está, nesse momento, tratando o pensamento teórico como o ponto arquimediano, como a chave para interpretar a realidade, né? O ponto de Arquimedes, e você está tratando a dimensão social da experiência como a origem do sentido. E por isso a dimensão jurídica, a estética, a psicologia, o saber, a linguagem podem ser reduzidos a processos sociais. Ou seja, a dimensão social da experiência tem uma função divina no seu pensamento. Ela tem a função de Deus. É a origem do sentido. Então, o problema que isso gera, que o Doived destaca bastante, é que o que aparentemente na cabeça do pensador reducionista é um enriquecimento teórico, é na verdade um empobrecimento. Porque se você trata, por exemplo, a dimensão social como suficiente para explicar todas aquelas experiências humanas que eu mencionei, o conhecimento, a lógica, as emoções e assim por diante, se você realiza um procedimento como esse, você, na verdade, está tirando as cores da existência. Lembra que eu disse que a experiência humana é policromática. Ela tem várias cores, vários tons. Então, você está eliminando tonalidades, empobrecendo, na verdade, a vida humana. E você começa a pensar com essas categorias. Então, é muito comum você encontrar o sujeito que começa a estudar sociologia, começa a pensar que tudo é resultado das estruturas sociais, ou de como as estruturas sociais funcionam. Geralmente tem um elemento historicista junto na sociologia contemporânea. E aí, a certa altura, o sujeito começa a pensar que os princípios morais são um subproduto de relações sociais. Não existe uma dimensão moral que transcenda as leis sociais. A nossa moralidade é produto do ordenamento social. Aí o sujeito começa a achar que toda a moralidade então, é construída e relativa a determinada sociedade. E aí isso começa a gerar uma crise moral, que ele começa a duvidar da possibilidade ou do sentido de ser ético, a não ser de uma forma pragmática, e aí ele pode entrar numa crise comportamental. E a gente encontra isso muito, né? É comum encontrar jovens aí que aprenderam um certo comportamento, e aí depois que eles entram na universidade, eles acham que não existem leis morais, afinal de contas, que tudo é relações sociais, e ele acha que ele pode quebrar na sua vida relacional, na sua vida moral, amorosa, todo tipo de regra moral, porque isso não vai fazer nenhum mal para ele. O único mal é o preconceito que ele vai sofrer, eventualmente, por causa desses posicionamentos que ele assumiu. E aí a vida do sujeito é empobrecida, porque toda uma dimensão da sua experiência é dissolvida. Por causa do quê? Do pensamento teórico. Não o pensamento teórico, vamos lá. Por causa da absolutização dos resultados do pensamento teórico. Então
Então esse é o problema do orgulho da razão. A razão achar que quando ela faz uma abstração, ela encontrou o divino. Não encontrou o divino. Ela recortou uma dimensão da realidade. O que ela encontrou é menor do que o que ela tinha antes. Ainda que seja, digamos assim, como o olhar do telescópio, né? Você enxerga mais longe. Mas olha, vamos lá. Se você tiver um telescópio bem poderoso, que seja capaz, dê a capacidade de observar os planetas ali, depois de Júpiter ali para frente. Imagina você com um telescópio assim muito poderoso. Você gosta tanto disso, que aí você prega um telescópio desse em cada olho seu. Então agora você tem uma supervisão, não é isso? Que você é capaz de enxergar até Plutão. Tem nada. Você tem que levantar de manhã, tem que ir no banheiro, você tem que comer, você tem que abraçar sua mulher. Como é que você vai fazer isso com um telescópio que aumenta 400 vezes nos olhos? Não vai funcionar. Não vai funcionar, obviamente não. Você vai ter que tirar o telescópio do zóio e voltar para a experiência ordinária, que é onde a vida funciona. Então, as nossas obras, atenção, as nossas obras, e o pensamento teórico é uma obra, não podem substituir aquilo que nos foi dado, que é a graça. Então, pensa em termos teológicos sobre epistemologia. O que isso significa? Que você não pode colocar o resultado do trabalho humano, os produtos, os artefatos intelectuais que nós produzimos, acima da experiência cognitiva natural que Deus já nos deu com a criação. Então existe uma significação teológica aqui. Eu estou abrindo um parênteses para fazer uma ponte aqui, porque a aula é de teologia, né? A gente está só falando de filosofia. Mas para fazer uma ponte aqui. Se a gente fosse fazer um paralelo, uma analogia entre o que eu estou falando em epistemologia com a nossa teologia reformada, o que a gente diria? Que a justificação epistêmica não é pelas obras. A experiência cognitiva não é pelas obras. A experiência cognitiva é graça, é dádiva, faz parte dos dons da criação e da nossa experiência de graça comum. Mas vejam só, atenção para isso. Não é que a gente não deva ter obras, ou seja, realizar o pensamento teórico. Mas aí eu vou chamar o apóstolo Paulo para me ajudar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é isso? Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas depois ele diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o que a gente pode dizer com isso? Acho que deu uma falha aqui no nosso projetor. Está funcionando aí, gente? Ok. Apareceu uma imagem aqui. Enfim, fazendo uma analogia então. Esse é o ponto, é que as obras têm sentido quando elas são uma resposta àquilo que nos foi dado. Ok? E não quando nós trabalhamos como se a graça de Deus estivesse ausente e nós fôssemos os autores das nossas boas obras. Não, quem é o autor? É Deus. Então atenção, quando você tem uma epistemologia que trata o homem como o autor autônomo do seu conhecimento, essa epistemologia é anticristã. Você tem que ter uma epistemologia, como cristão, que explique de que forma a sua atividade cognitiva intencional responde a experiências cognitivas que nos são dadas. Então, essa é a ordem correta. Então, do ponto de vista que a gente está apresentando aqui, e é o ponto de vista do Ayurvediano, assim como o fariseu não supõe a graça divina e acredita nas suas obras para ter o acesso a Deus, então isso é híbris, orgulho. Então o orgulho da razão é imaginar que o conhecimento é um produto da sua atividade intencional e não de condições cognitivas que Deus nos deu e a partir das quais a gente vai trabalhar. A gente ainda tem que arar o jardim, gente, mandato cultural, tá? Deus deu o jardim, colocou a gente no jardim, mandou a gente guardar o jardim e cultivar o jardim. Esse é o nosso mandato. Então tem algo para a gente fazer? Tem. Mas a gente trabalha num jardim que já foi plantado. Ok? A gente trabalha no jardim que foi plantado. Então a suposição de que o acesso à realidade divina vai ser dado por meio do pensamento teórico e que o pensamento teórico é a chave para o contato com o real é
orgulho pecaminoso. E isso produz, então, o reducionismo teórico. Então, aí a gente tem alguns exemplos de reducionismo teórico, eu separei aí para vocês. Nós temos aí o materialismo, por exemplo, que tem a sua versão aí marxiana, tem a sua versão neodarwinista. Um exemplo de biologismo foi o movimento vitalista. Doiverd interagiu bastante com isso, porque ainda havia um pouquinho de filosofia vitalista, que tratava a vida como um princípio substancial independente da matéria. Existe, inclusive, teorias vitalistas novas surgindo, que vão dizer que a origem do universo da matéria, como nós conhecemos, é a vida, e não o oposto. Não é que a vida veio da matéria, mas a matéria resulta da própria vida, que é vista como um princípio abstrato, independente. Nós temos o psicologismo. Então, o físico Ernst Mach, por exemplo, que era, inclusive, foi contemporâneo de Einstein, e o Mach pensava sobre os átomos, que eles eram ficções, que, na verdade, a única realidade que existe são as experiências psíquicas. E as nossas teorias físicas procuram explicar, na verdade, essas experiências psíquicas, mas átomos, por exemplo, não existem como objetos concretos. Na época dele ainda dava para pensar isso, mas depois se mostrou que objetos físicos existem sim, e particularmente, enfim, já se defendia que eles existiam, mas particularmente o átomo, houve demonstrações empíricas da existência do átomo contra a tese psicologista do Mach. Então veja só, os reducionistas são variados. Aqui a gente tem um físico que não era materialista, era psicologista, e achava que tudo era experiência sensorial, que não existe matéria como uma realidade externa. Nós temos o historicismo, que tem sua manifestação em Dilthey, tem em Hegel, em Marx é um historicista também. Nós temos em Richard Rorty o historicismo, né? Essa ideia de que não existe verdade teórica ou norma universal. Tudo é relativo ao contexto histórico. Na antropologia cultural, a gente também tem uma forma de historicismo, tudo é relativo à construção cultural local. Nós temos o fideísmo também, é o pessoal que acha que nenhuma ciência pode nos dar verdade sobre o mundo, só teologia. Então, o que a teologia disser, todo mundo ninguém pode discordar do que o teólogo está dizendo. Então, isso leva o que? Ao fundamentalismo teológico, é uma forma de fideísmo, né? Nega as outras experiências cognitivas que nós temos, que Deus também nos deu. Ok? A criação é boa e a redenção não destrói a criação. Então você tem que dar um jeito de correlacionar a experiência de conhecimento por meio da Bíblia com as outras experiências de conhecimento. E você não é cristão ignorar as outras experiências cognitivas e dizer assim, não, só preciso da Bíblia. Meu irmão, não. Por exemplo, para ler a Bíblia você não precisa do seu zóio? Precisa ou não precisa? Então você precisa de outros acessos cognitivos à realidade além da fé. Então está errado esse negócio de querer ignorar as outras experiências cognitivas. A questão é como correlacioná-las. Essa é outra questão. E aí a filosofia do Doiverd, inclusive, é uma forma de ajudar a gente a fazer isso. Logicismo, eu mencionei antes, em Frege ou em Bertrand Russell. Então, a ideia de que o raciocínio matemático poderia ser reduzido ao lógico. O sociologismo, em Berger, por exemplo, então a religião é vista como o todo social, identificada com as relações sociais. Enfim, há muitas outras formas de reducionismo que a gente encontra. E todo reducionismo envolve o mesmo procedimento. A pessoa coloca a confiança na razão como a fonte da verdade e coloca aquele objeto que ela está estudando como a fonte do sentido. Então, esse é o mesmo procedimento sempre, e esse é o procedimento errado. O que você está fazendo nesse momento? Está fazendo um ídolo de pau e ajoelhando em frente ao seu ídolo de pau, que é a sua teoria sobre a realidade. Não pode fazer isso. Então, os ismos científicos nascem de um sentido de totalidade inadequado. O que a crítica transcendental deve fazer? Ela deve identificar, então, qual é o verdadeiro ponto arquimediano, que não é a razão, então. Isso significa que a gente precisa falar sobre o conhece-te a ti mesmo. Vou fazer uma citação aqui do Doiverd bem interessante, daqui a pouco. Mas, enfim, a busca do ponto de síntese, quando nós estamos conectando uma dimensão não lógica com a dimensão não lógica, uma dimensão não lógica com a lógica, é uma busca filosófica de um autoconhecimento. Ok? Na verdade, eu antecipei um pouco a questão para vocês terem o quadro, né?
Mas a busca do ponto arquimediano do conhecimento é a busca da identidade humana. É a busca de saber quem eu sou, afinal de contas. O que é esse lugar dentro de mim, a partir do qual eu consigo enxergar a coerência estrutural da realidade e conectar uma coisa com a outra. Essa busca desse ponto arquimediano, Doivert chamava de direção concêntrica do pensamento teórico. A gente poderia chamar também de direção convergente do pensamento teórico. Então é essa pergunta: qual é esse lugar em mim que me habilita a fazer sínteses teóricas? Que lugar é esse? Então aqui eu faço uma citação aqui do Doivert. Para atingir a unidade última da consciência, na qual participamos da totalidade do sentido e a partir da qual realizamos a síntese teórica, precisamos dirigir o pensamento para o ego pensante. Bom, isso aqui é uma citação, na verdade, minha, de um texto meu. Doivert chamou essa forma de reflexão de direção concêntrica do pensamento teórico. Bom, então o que é a direção concêntrica do pensamento teórico? É, na verdade, a pergunta sobre o que é o eu que pensa. Kant achava que existe um ego lógico transcendental a partir do qual se sintetiza os dados brutos da experiência com as categorias lógicas. Mas isso está errado. Esse é o ponto de Doivert. Esse centro a partir do qual se sintetiza o lógico com o não lógico não pode estar preso nesse polo nem preso nesse polo. Ele não pode ser lógico transcendental e não pode ser não lógico. Ele tem que ser algo que transcende tudo isso. Então, o que é esse eu pensante? Como o pensamento teórico é distático, porque ele rompe a unidade da realidade, não faz sentido buscar o eu por meio do pensamento teórico. Olha só o que Doivert descobriu. Se o pensamento teórico rompe a unidade do real, e o self, o eu, a partir do qual a gente faz sínteses teóricas, transcende essas divisões, então eu não vou encontrar o meu eu buscando nessas divisões. A sociologia não vai dizer qual é o ponto da síntese teórica, o self, o que é o ego. A sociologia não vai dizer isso, a psicologia não vai dizer isso. A filosofia moral não vai dizer isso, a física não vai dizer isso, e assim por diante. Vou fazer uma citação aqui de um filósofo judeu chamado Abraham Heschel, que ele teve um insight muito similar no livro Who is Man? Acho que até tem em português, né? Quem é o homem? Ele diz o seguinte: estamos preocupados com a totalidade da existência humana, e não apenas ou primariamente com um de seus aspectos. Vastos esforços científicos têm sido devotados à exploração dos vários aspectos da vida humana. Por exemplo, a antropologia, a economia, a linguística, a medicina, a fisiologia, a ciência política, a psicologia e a sociologia. Mas qualquer estudo especializado do homem, tratando cada uma dessas funções de forma isolada, tende a olhar para a totalidade da pessoa do ponto de vista daquela função particular. Tais procedimentos têm, na verdade, resultado em uma crescente atomização do nosso conhecimento do homem, na fragmentação da sua personalidade, em incompreensões metonímicas, na confusão da parte com o todo. É possível compreender um impulso separadamente, desconsiderando a interdependência de todos os impulsos na totalidade da pessoa? Interessante o que o Heschel diz. Então, ele está dizendo o seguinte, que por mais que você possa examinar a natureza humana sob vários aspectos, você ainda não compreende o ser humano quando você apenas tem esse quebra-cabeça desmontado, que é o que o pensamento teórico pode dar. Então, onde é que você encontra essa totalidade? Heschel é um discípulo de Martin Buber, que foi influenciado, inclusive, por Kierkegaard. Então, ele vai dizer que é no encontro pessoal, é na relação eu-tu, né, que a gente vai encontrar a realidade do outro, a realidade da pessoa. Então, gente, Doivert vai trabalhar nessa direção. O que ele vai propor? O sujeito humano é capaz de contemplar cada um desses níveis de sentido separadamente, inclusive no pensamento teórico. O que isso significa? Que o sujeito, o ego,
o self, transcende a diversidade do sentido. Então, o que é o órgão do conhecimento? O órgão do conhecimento não é a razão, é o coração. O órgão do conhecimento é o coração. Por que o coração? Porque é no coração que todas as dimensões da experiência estão concentradas e unificadas. O coração é o tradutor. O coração é que sabe o que a dimensão social tem a ver com a dimensão estética, ou o que a dimensão lógica tem a ver com a dimensão física. É o coração que conhece a experiência total e depois, por isso mesmo, usando a razão, ele é capaz de quebrar essa experiência para formular conceitos lógicos. Mas o coração, que é esse ponto de concentração da natureza humana, é que faz esse procedimento. O pensamento teórico só dá recortes, ele não é capaz de nos entregar isso. Então, eu vou fazer uma citação aqui de Pascal, e aí nós vamos entrar no intervalo. Atenção para essa citação aqui. Que interessante, está nos pensamentos. Roy Clausen, num livro dele muito interessante, Knowing with the Heart, Conhecendo com o Coração, é um filósofo doiverdiano, ele fez essa aproximação com o Pascal, que não aparece na obra de Doiverd, mas ela é muito curiosa. Então, veja o que diz Pascal. Nós conhecemos a verdade não apenas por meio da razão, mas também por meio do coração. É através do coração que conhecemos os primeiros princípios. E a razão, que não tem nenhuma parte nesse conhecimento, vãmente tenta contestá-los. Nós sabemos que não estamos sonhando, mesmo que sejamos impotentes para provar isso por meio da razão. Essa impotência prova apenas a fraqueza da nossa razão e não a incerteza da totalidade do nosso conhecimento. Interessante. Então, o que Pascal está dizendo? Você sabe que você não está sonhando, você sabe que você está acordado. E alguém pode demandar de você uma prova lógica disso, e você pode não ser capaz de dar essa prova. Isso não faz diferença nenhuma. Você continua sabendo que está acordado. Então, o saber, o mundo, não é controlado pelo pensamento lógico-analítico. O pensamento lógico-analítico é um servo, pode ser um bom servo ou um mau servo, mas ele é secundário. Seguindo, o conhecimento dos primeiros princípios, tais como o espaço, o tempo, o movimento e os números, é tão certo como qualquer raciocínio que podemos produzir. E é sobre a base desse conhecimento, por meio do coração e do instinto, que a razão precisa trabalhar e deve fundar todos os seus argumentos. O coração sente que há 3 dimensões do espaço e que existe uma série infinita de números, então a razão segue em frente para provar que não existem 2 números quadrados dos quais um seja o dobro do outro. Os princípios são sentidos e as proposições são provadas, tanto conclusivamente, embora por meios diferentes, e é inútil e estúpido para o coração exigir da razão um sentimento para todas as proposições que ela prova, antes de aceitá-las. Enfim, o que o Pascal está dizendo? Que nós conhecemos a verdade pelo coração. Na verdade, Doiverd vai dizer mais do que isso. Ele vai dizer que a própria razão é, na verdade, uma das máscaras do coração. A razão é uma das funções que o coração realiza, ou a razão teórica. Então, quem é que faz a síntese, que faz a antítese lógica, que separa uma dimensão da experiência das outras e faz os conceitos lógicos? Quem é o agente de toda essa obra teórica? É o homem inteiro, a partir do coração. Então não existe a razão, gente. Não existe a razão. Existem pessoas. E pessoas têm coração. E pessoas têm racionalidade. A razão é uma abstração.